Giuseppe Sarto, que mais tarde se tornaria o Papa Pio X, nasceu em 2 de junho de 1835, em Riese, uma pequena vila no norte da Itália. Era o segundo de 10 irmãos, filho de Giovanni Sarto, um carteiro, e Margherita Sarto, uma costureira. A família vivia em condições modestas com recursos escassos que mal cobriam as necessidades básicas. Apesar das dificuldades, Margherita insistia na educação dos filhos, especialmente de Giuseppe, que desde cedo demonstrava inteligência e determinação. Ele caminhava longas distâncias para frequentar a escola, carregando seus livros e um desejo de aprender que o acompanharia por toda a vida. Com o apoio de um padre da região, ingressou no seminário e em 1858, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote. Como padre, Giuseppe se destacava por sua proximidade com as pessoas. Ele não se limitava às funções dentro da igreja. Visitava as ruas, conversava com os moradores e ajudava os necessitados. Há relatos de que ele chegou a vender pertences pessoais para fornecer alimento aos pobres, mostrando um coração generoso. Essa simplicidade e dedicação conquistaram o respeito e o afeto das comunidades onde atuou. A dedicação de Giuseppe não passou despercebida. Em 1884, ele foi nomeado bispo de Mantua, uma diocese que enfrentava desafios significativos. Lá, ele trabalhou arduamente, reformou o seminário, aprimorou a formação dos sacerdotes e deu ênfase à catequese. Em 1893 foi elevado a patriarca de Veneza, onde manteve sua postura de pastor acessível, mas passou a observar com mais atenção os rumos da igreja. Foi nesse período que ele começou a se preocupar com uma corrente de pensamento que ganhava força: o modernismo. O modernismo era um movimento que surgia no final do século XIX e início do século XX, em um contexto de rápidas mudanças científicas e filosóficas. Alguns dentro da igreja acreditavam que a fé católica deveria se adaptar a essas transformações, reinterpretando a Bíblia e os dogmas à luz de ideias contemporâneas. Giuseppe, que assumiu o papado como Pio X em 4 de agosto de 1903, via isso como uma ameaça grave. Para ele, a fé era uma verdade imutável, que não deveria se moldar às tendências passageiras. Ele descreveu o modernismo como a síntese de todas as heresias e decidiu enfrentá-lo com firmeza. Nos primeiros anos de seu pontificado, Pio X publicou documentos importantes. Em 1907, o Lamentabile Sane listou 65 proposições modernistas que ele rejeitava, enquanto a encíclica Pascendi Dominici Gregis detalhava os riscos que essas ideias representavam para a doutrina. Em 1910, instituiu o juramento contra o modernismo, que os sacerdotes deveriam prestar para reafirmar sua adesão à tradição. Ele também criou o Sodalitium Pianum, um grupo que investigava discretamente possíveis influências modernistas entre o clero. Essas medidas geraram controvérsias, mas refletiam seu compromisso em proteger a fé. Pio X não se dedicou apenas a combater o modernismo. Ele também introduziu mudanças práticas que transformaram a vida dos católicos. Uma de suas iniciativas mais notáveis foi sobre a Eucaristia. Na época, a comunhão era um evento raro, praticado poucas vezes ao ano, reservado apenas para datas especiais como a Páscoa. Em 1905, ele publicou o decreto Sacra Tridentina Synodus, incentivando os fiéis a receber a comunhão com mais frequência, até diariamente, desde que estivessem em estado de graça. Em 1910, reduziu a idade da primeira comunhão de cerca de 12 anos para 7 anos, argumentando que as crianças deveriam ter esse encontro com Jesus o mais cedo possível. Por isso ele é conhecido como o Papa da Eucaristia. Outro avanço significativo foi a reforma do breviário. Em 1911, com a Constituição Divino Afflato, ele reorganizou os salmos para serem recitados ao longo da semana, tornando as orações mais acessíveis e práticas. Na administração, ele reestruturou a Cúria Romana em 1908,
tornando o governo da Igreja mais eficiente. Ele também introduziu estudos bíblicos mais sistemáticos nos seminários, exigindo cursos regulares sobre as Escrituras. Em 1914, ele determinou que a filosofia tomista de Santo Tomás de Aquino fosse a base da teologia. Também reorganizou os seminários, fechando os menores e criando seminários regionais para melhorar a qualidade. No início do século XX, o modernismo estava influenciando os seminários, e a formação dos padres variava muito entre as dioceses. Pio X queria garantir um clero bem preparado e ortodoxo para enfrentar o modernismo. Além disso, iniciou a codificação do direito canônico, reunindo as leis eclesiásticas em um único documento, um projeto finalizado após sua morte pelo Papa Bento XV. Esse código entrou em vigor em 19 de maio de 1918 e foi um marco, sendo o primeiro conjunto unificado de leis da Igreja Católica. Ele também é conhecido por promover o canto gregoriano e a música sacra. Publicou o motu próprio Tra le solitudini, declarando o canto gregoriano como a música principal da liturgia católica e incentivando a música polifônica desde que fosse reverente e adequada à oração. Na época, muitas igrejas usavam músicas mais teatrais ou populares, influenciadas pela ópera, que Pio X achava inapropriadas para o culto. Ele queria restaurar a simplicidade e a espiritualidade na liturgia. Para ele, o canto gregoriano tinha uma beleza única que elevava a alma a Deus, sendo santo, artisticamente bom e universal. A reforma era parte de sua visão de tornar a liturgia mais participativa e sagrada. Isso revitalizou o uso do canto gregoriano, inspirando escolas de música litúrgica e influenciando o movimento litúrgico, que buscava envolver mais os fiéis nas celebrações. Eu, particularmente, só ouço esse tipo de música, elas de fato acalmam o coração. Há também alguns milagres atribuídos a ele, como uma vez em que segurava uma criança paralisada que se soltou de seus braços e voltou a andar. Fora os outros milagres após sua morte que serviram como causa de sua canonização. Nos anos finais de seu papado, Pio X expressou inquietação com os rumos do mundo. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, ele fez uma declaração que revelava sua angústia. O fim está próximo. Deus quer me poupar dos horrores que vão cair sobre a Europa. Ele faleceu em 20 de agosto daquele ano, pouco após o início do conflito, como se de fato tivesse sido preservado de testemunhar o auge da tragédia. Há também uma visão atribuída a ele que reflete seu profundo temor pelo futuro da humanidade e da Igreja. Disse que, antes de sua morte, ele afirmou: "O que eu vi é aterrador. Eu vi um de meus sucessores, com o mesmo nome, que fugia sobre os corpos de seus irmãos. Ele se refugiará em algum esconderijo, mas após um breve descanso, morrerá de uma morte cruel. O respeito por Deus desapareceu dos corações humanos. Eles desejam apagar até mesmo a memória de Deus. Essa perversidade não é nada menos que o início dos últimos dias do mundo." Essas palavras refletem a humanidade de um homem que carregava o peso das dores de seu tempo. São Pio X, rogai por nós.